Dois, três e... Olá, estamos aqui em mais uma conversa no Estúdio Ninja, no evento Clímax, Cultura, Comunicação e Clima, que acontece até o dia 27. Hoje eu recebo 3 pessoas muito especiais aqui para a gente poder estar falando de feminismo, economia do cuidado, trabalho invisível e meio ambiente. Bom, eu vou deixar vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí da trajetória de vocês, da atuação de vocês, no que vocês se propõem a fazer. Bom, eu sou Conceição Amorim, eu sou da região Tocantina do Maranhão, precisamente Imperatriz, ali na divisa com Tocantins e o Pará. Eu atuo lá no movimento de direitos humanos e no movimento feminista. Temos umas pautas bem significativas, particularmente para o movimento feminista, no que tange o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E com conquistas fundamentais importantes. Nós hoje somos o único município no Brasil com todas as políticas que são previstas na Lei Maria da Penha. Por que o único? Porque o município de Imperatriz é o único que tem o centro de responsabilização dos autores de violência, que é previsto na Lei Maria da Penha, mas 17 anos depois só existe esse serviço feito pelo município de Imperatriz. O resto desse serviço é feito por ONGs e pelo próprio serviços de voluntário do Ministério Público ou das varas. E nós temos hoje uma data muito importante. Eu gostaria de saudar particularmente esse momento nas pessoas, né, das Irmãs Miralbas. Hoje é o 25 de novembro, Dia Internacional de Luta pela eliminação da violência contra as mulheres, em homenagem a essas 3 irmãs que foram assassinadas pela ditadura na década de 60, né, da República Dominicana. Então, essa luta do enfrentamento à violência para o movimento feminista é uma luta extremamente importante, necessária, e que nós sabemos que passa pela efetivação e pela garantia das políticas públicas. E o movimento feminista tem tido esse papel fundamental lá na nossa região Tocantina, assim como no país inteiro. Olá, eu sou Noa Luísa, sou de Anápolis, Goiás, goiana do pé rachado, comedora de piqui. Sou produtora cultural, estou à frente de um coletivo de cultura que trabalha com uma gestão participativa colaborativa, chamado Coletivo Piqui, desde 2008, faz parte do Circuito Fora do Eixo, e a gente tem uma casa de cultura que chama Centro Cultural Joana d'Arc. Hoje, um dos nossos principais focos de atuação, né, é na reinserção de mulheres mães atípicas no mercado de trabalho. Me tornei mãe atípica durante a pandemia em 2021 e, por incrível que pareça, mesmo a cultura sendo espaço de acolhimento e de tantas oportunidades, eu encontrei grande dificuldade para voltar para o mercado de trabalho. E mesmo assim, atuando em diversas frentes, ainda assim era complicado, porque o olhar acolhedor, o lugar de espaço para a mãe e sua criança, quando ela é atípica, ele fica um pouquinho mais difícil, né? E a gente encontra diversas barreiras e, como tudo, a cultura transforma, e achei esse lugar de transformação, que é a partir de espaços para mães atípicas se relocarem no trabalho através da qualificação em produção cultural, em gestão cultural, em produção executiva. É isso. Muito bom estar aqui com vocês. Eu me chamo Ava Santiago, eu estou vereadora no município de Goiânia, onde na Câmara eu presido 2 comissões, a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos. Também sou a coordenadora da Escola do Legislativo, da Ouvidoria da Mulher. Eu sou uma mulher periférica da Assembleia de Deus, sou mãe do Davi e atuo com o fortalecimento de mulheres, mães, territórios periféricos e juventudes. Através desses eixos, eu acredito que seja o único caminho possível para a gente reduzir desigualdades e ampliar oportunidades e justiça. Falo de um lugar que é a 2ª cidade mais desigual da América Latina, e encurtar essas distâncias entre as pessoas e os seus sonhos, diminuir esses abismos, é um papel do parlamento, e é por isso que eu estou lá. Perfeito. Então, gente, para a gente poder abrir, né, esse momento aqui, eu quero agradecer, principalmente por vocês estarem aqui, somando com a gente, trazendo também as vivências e experiências de vocês e histórias de luta, e dizer que vocês podem contar conosco sempre, que esse é um espaço mesmo de diálogo, de muita conversa e de muita troca.
E para a gente poder já iniciar, como que é para cada uma de vocês essa percepção que a gente está em um evento que discute clima, né? Sim, e a gente sabe que, enquanto mulheres, nós temos várias pautas que são urgentes e acaba que o clima se torna uma pauta que não é tão debatida, principalmente porque temos outras demandas que a gente acaba colocando, né, como prioridade. Como que é para vocês, enquanto mulheres, nas atuações de vocês, discutirem sobre o clima com tantas outras questões em paralelo a tudo isso? Para nós, lá na região que eu estou, é a questão de sobrevivência, né? Nós estamos ali com o Rio Tocantins, atravessando a nossa cidade. Na área urbana, o rio está sendo completamente devastado, com mais de 30 anos de mineração de areia, exatamente na área urbana. E isso tem um reflexo muito sério, né? Na diminuição dos peixes, na diminuição do trabalho mesmo dentro do rio, um número imenso de mortes, a falta de política pública no acompanhamento dessa prática, né, da mineração da areia. E é uma cidade muito quente, sempre foi uma cidade muito quente, Imperatriz. Mas agora, aqueles 36 graus, ele hoje tem chegado aos 43, 45 graus de sensação térmica e faz com que as pessoas comecem a literalmente se interessar pelo debate. Nós, do movimento feminista, fomos os primeiros que começamos a pautar, há cerca de 3 anos atrás, começamos a provocar essa discussão. Nós sabemos que o MST faz esse debate sistematicamente, nós sabemos que o movimento rural, os trabalhadores rurais sempre tiveram essa demanda, mas sabemos também que essa é uma temática que as pessoas ela não mobiliza né, tão imediatamente quanto outras temáticas, como a questão da educação, da saúde. E considerando essa pandemia que a gente viveu, que eu acho que imobilizou muitas pessoas, os dados que nós temos são concretos, o nível de adoecimento, tudo isso, eu acho que a realidade objetiva nos colocou no processo de nos obrigarmos a nos mobilizarmos. Então, as pessoas têm prestado muita atenção nesse debate. Quando nós começamos a pautar, nós pensamos que essa alternativa fosse, inclusive, por meio da cultura, né? E nós conseguimos uma parceria super importante com o Instituto Equity, que pensou exatamente isso, né? Como fazer esse debate com as mulheres e a juventude na Amazônia, na perspectiva da atividade cultural, como trazer os artistas, né, já atuando no mercado, a vir junto conosco a fazer esse debate. Então, ele hoje está muito mais fácil de ser feito em função da própria realidade. E uma questão objetiva, nós sofremos as consequências mais duramente. E o que é mais triste, nós não fizemos absolutamente nada, nós não somos responsáveis pelo caos que está aí. Né? Então, é um debate que, inclusive, nós no movimento feminista sempre deixamos claro. Nós não temos nada a ver com a destruição do planeta. Então, são eles, nós mulheres particularmente, temos menos ainda, mesmo as mulheres da elite, elas têm menos ainda. Então, é fundamental que, em todos os espaços que nós estejamos, nós tenhamos essa preocupação de responsabilizar quem, de fato, destrói a natureza. E quem destrói a natureza são os 5% que detêm o poder econômico, que está aí fazendo e acontecendo a partir do agronegócio e tal. Então, o movimento feminista tem esse papel fundamental de deixar as coisas claras. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e nesse momento do debate da questão do clima e das questões ambientais no geral, ele tem pautado de forma bem coerente, né, e dado nome a exatamente as coisas como elas são. Né? Então, quem é responsável pela destruição e pela aceleração do clima são os grupos econômicos exploradores, né, tanto do agronegócio como do sistema financeiro no geral. Não nós da classe trabalhadora. Não nós que vendemos nossa mão de obra, muitas vezes, para esses exploradores, mas nós não somos responsáveis pelo resultado final do que está acontecendo. Nós não podemos nos colocar nessa situação. Nós temos que salvar o mundo, nós precisamos nos salvar. Né? E para nos salvar, nós precisamos ir para cima de quem causou todo esse caos e que continua causando, que são os agentes responsáveis pelo sistema capitalista. Eles estão aí, eles têm nome, eles têm cara, eles têm corpos. Né? E eles têm ocupado os espaços políticos que companheiras como a vereadora, que eu não vou lembrar o nome, que é um nome lindo, mas... Ava, né? Tem feito um enfrentamento muito duro em Goiânia, vocês imaginam, né?
onde nós fomos eleger mulheres poderosíssimas para fazer esse enfrentamento. Numa cidade como Goiás, como Goiânia, numa cidade como a do Mato Grosso, onde a gente estava conversando agora com a vereadora, companheiras que colocam a sua vida em risco para poder se posicionar, né? Então, acho que é isso. Olha, a percepção de que isso que a gente chama de emergência climática ou de agenda do clima incide diretamente na certeza ou na incerteza de se nossos filhos terão o que comer, farão 3 refeições por dia. Então, indiscutivelmente, ainda que muitas vezes sem saber, as mulheres são as mais preocupadas com a questão climática, porque são elas que lidam diretamente com o desafio de alimentar as futuras gerações, a começar pelos seus filhos, mas também pelos seus netos. E o impacto disso que a gente chama de emergência climática na vida das mulheres, especialmente das mulheres periféricas do Brasil, é de que nós chegamos nesse lugar que a gente chama de feminilização da pobreza, e não adianta a gente achar que das mais de 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mais da metade delas estão em famílias chefiadas por mulheres, e que isso não passa por esse modelo predatório de economia, esse modelo predatório de mundo do trabalho, que você mencionou no início, né, sobre a economia do cuidado, acho que a gente vai falar mais sobre isso, e, sobretudo, sobre essa forma de ocupação do solo, que impacta tanto nesse modelo arcaico, ultrapassado, elitista e criminoso de agronegócio que a gente tem ainda como modelo hegemônico, mesmo tendo outras alternativas, como também na forma com que essas mulheres lidam com as questões mais básicas do cotidiano. Porque eu já morei em casa que enche, e eu já vi a minha mãe em prantos quando era criança. A gente morava ali na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e a minha mãe em prantos porque o guarda-roupa que ela tinha conseguido acabar de comprar a gente perdeu. E aí, uma família periférica, numa favela, sendo atingido por uma enchente que, como eu disse na nossa fala mais cedo, que ela não atinge da mesma forma ricos e pobres, porque a tragédia ambiental, ela também tem cara, tem corpo, tem endereço, assim como as outras crises mundiais que a gente vive. Então, quando o feminismo aciona e ativa, os feminismos ativam saberes de mulheres nas mais variadas camadas, aí a gente fala de universidade, mas a gente também fala de sindicato. A gente fala de sindicato, mas a gente também fala nas matriarcas, nas suas matrizes de fé, como é o caso da minha mãe, uma missionária na Assembleia de Deus, que sempre organizou outras mulheres da Assembleia de Deus para prover comida para os que tinham menos, mesmo a gente tendo pouco. Então, você tem as mulheres de matriz africana organizando a vida em comunidade. Isso tudo é climático, isso é alimentar, e volto ao que disse Conceição. O que disse a Conceição é uma questão de sobrevivência. E os feminismos nos deram elementos para conseguir entender que, mesmo sem a gente se dizer feminista, a gente já estava fazendo. Porque tudo que eu sei sobre tecnologia de manejo da terra e de como a gente pode, no momento de terrível privação, se alimentar só do quintal, eu sei com a minha mãe, que só agora foi se identificar como mulher feminista. Mas ela sempre manejou a terra para providenciar e trazer soluções para enfrentar a crise para as mulheres que a cercavam. Então, assim, tudo isso para dizer que o que a gente precisa, na minha avaliação, é cada vez mais se comunicar com outras mulheres e a partir dessa comunicação, que elas também percebam que elas já são militantes, atuantes, ativistas do clima, porque parte delas, não um problema, mas a solução, que se a gente chegou aqui hoje, é porque entre a tragédia e a nossa vida, uma série de mulheres vem se colocando para que a gente tenha conseguido furar o bloqueio do morticínio e sobreviver, né?
E quando mulheres são preparadas e se organizam, uma grande chance de uma revolução acontecer, né? Então é isso, sempre foram as cuidadoras e continuam sendo. E como produtora cultural, o que que o clima tem a ver com a minha agenda de atuação, de trabalho? Além dessa grande questão do desafio alimentar, e aí eu trago mais uma vez a questão da mãe atípica, porque a gente está falando aqui de cuidado, né? De quem cuida, né? De uma rede de afeto. É um desafio ainda maior, porque sempre são crianças cheias de intolerâncias alimentares, cheias de restrições alimentares, e o acesso fica cada vez mais difícil a comidas de qualidade, né? Então, hoje, eu busco fazer um trabalho através da arte e cultura que chegue até essas mães no meu município e agora aqui em Brasília há um ano, de certa forma, também nessa rede de mães que se partiu muito das filas de hospitais, onde eu estou com meu bebê, onde a gente está nas terapias e a gente vai conversando e a pauta é sempre a necessidade do cuidado de quem cuida e a necessidade de que o alimento saudável, a questão, a qualidade de vida, a moradia de mães com essas crianças, que incrivelmente também atinge famílias menos favorecidas em situações de maior vulnerabilidade. Inclusive, a dificuldade de acesso à saúde e ao tratamento e à informação para essas crianças. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa especificamente sobre a nossa mesa aqui, como a gente falou hoje na mesa de cultura, como transformar realidades de dificuldades econômicas a partir da cultura e ela ser uma matéria-prima na transformação, eu diria que, mais uma vez, a cultura, pegando o gancho da mesa de tarde, ela pode ser a matéria-prima da transformação dessa rede de cuidado de mulheres, de mães, de lideranças. E é isso. Para vocês, quando a gente fala de economia do cuidado, a gente, na verdade, está falando de, exatamente, daquelas que cuidam e que não são remuneradas por isso. Então, a mulher sempre tem esse papel quando tem algum familiar doente, quando, tem alguma questão, é sempre colocado para a mulher resolver os problemas, né? Para vocês, qual é a percepção de cada uma de vocês em relação a essa economia do cuidado? Qual é o olhar que vocês acham que tem que ter sobre essas mulheres que cuidam e que muitas vezes não são cuidadas? O sistema capitalista ele é muito, muito estratégico, né? Você vê que os principais pensadores do capitalismo vai dizer que a construção da riqueza se dá por meio do trabalho. No entanto, o nosso trabalho não é considerado trabalho. Primeira coisa, né? Nós somos absolutamente invisibilizadas no mundo do trabalho. Toda vez que a gente vai entrar no mundo do trabalho, a gente trabalha sempre. Se a gente pegar a história das mulheres na humanidade, elas sempre estiveram lá na fábrica, elas sempre estiveram lá na produção. Mas o trabalho que reproduz a vida, que garante, inclusive, os novos operários, os novos seres humanos que serão explorados pelo capitalismo, esse trabalho ele é absolutamente desconsiderado como um trabalho. Então, as mulheres vivem uma trajetória, né, histórica de exclusão e de invisibilidade na sua prática do cuidado. E ela é responsabilizada incondicionalmente para cuidar das crianças, para cuidar, né, dos idosos, para cuidar de todo mundo. E aí, quando a Ava fala assim, a minha mãe, ela sempre teve essa prática de ir lá para o quintal e se preocupar em ajudar as outras mulheres a alimentar suas famílias. Né? A prática da mãe dela é a prática de todas as mulheres. Por que o Estado ele descobre, na década de 50, no Brasil, que a melhor forma de enfrentar o adoecimento das crianças, né, seria informar as mulheres sobre a questão da necessidade, né, de se combater as doenças infantis, porque eles sabiam que esse era um instrumento muito poderoso, porque quando você ensina uma mulher, essa mulher, ela vai ensinar mais 10. Ela não fica com conhecimento só para ela. Por que a educação, né, que o Estado investiu bastante, e quando as mulheres aprendiam, elas imediatamente começavam a fazer isso para as outras mulheres e para os outros homens da comunidade. Então, essa questão do cuidado, ela foi construída também pelo Estado, nessa condição de que a gente faça tudo isso de graça, literalmente de graça. E os estudos comprovam, né, o nosso trabalho, esse trabalho invisível, ele é responsável para gerar milhões e milhões de reais
que vai estar lá fortalecendo o PIB, né, fortalecendo o capitalismo no mundo inteiro. Mas eles fazem questão de nos invisibilizar e desconsiderar a importância desse trabalho. Nós defendemos que essa política tem que ser feita pelo Estado. O Estado tem que garantir, né, as condições objetivas para toda a sociedade reproduzir sua vida. Né? Ela tem que garantir os equipamentos públicos, os equipamentos comunitários, como lavanderia, né? Porque nem toda família tem condições de ter uma máquina de lavar. Então, você tem o tempo que você faz com que essas mulheres possam economizar para cuidar de outras coisas, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida de lazer, tendo, por exemplo, né, uma lavanderia pública. Né? Pode ser que nos centros das cidades, nas grandes cidades, isso não seja uma coisa... mas será que precisa? A maioria das pessoas, quando o Lula virou presidente, todo mundo conseguiu comprar máquina de lavar. Não, gente, não foi todo mundo que conseguiu comprar máquina de lavar. E muita gente que compra ou vendeu, né? Exatamente, depois tem exatamente isso, né? Então, quando a gente fala que o Estado precisa garantir essas políticas públicas, o Estado precisa garantir creche, porque as mães atípicas, as mães mães que cuidam sozinhas de seus filhos, as mães jovens não podem abandonar a universidade. Precisa de ter creche. Esse país paralisou a construção de creche há anos. Há anos, no meu município, nós não temos um número de creche suficiente para garantir que as mulheres trabalhem dignamente, né? E aí eu acho que essa questão desses equipamentos que nós, do movimento feminista, estamos o tempo inteiro dizendo que precisa, ele precisa voltar ao centro do debate, especialmente com essas crises, né? Quando a Ava colocava essa discussão, eu moro numa rua há 46 anos. A minha casa ficava tipo a 500 metros de um riacho que passava, que ao longo do tempo foi fechado todo. Mas sempre enchia, todas as chuvas, tinha o alagamento, chegava 4 casas antes da minha. O último alagamento de 2020 entrou dentro da minha casa, chegou no meu joelho. O meu pai morava comigo e ele estava acamado. Exatamente quando você falou isso, eu lembrei, porque a gente tinha acabado de trocar o nosso armário. Nossa. E a gente trocou o armário de ferro por um armário de madeira. E exatamente naquele mês a água veio e detonou, porque subiu muito rápido, a gente conseguiu subir algumas coisas e o meu pai estava acamado. Felizmente a cama era de hospital e a gente conseguiu suspender e não chegou nele, mas tipo assim, chegou 2... E o colchão era coberto, né? Então deu pra gente... Foi uma coisa tão desesperadora, porque minhas vizinhas viviam isso há anos. E a gente sempre ia lá, ajudava, e naquele momento a gente precisou de ajuda. E nos coloca numa situação desesperadora, porque somos nós que estamos lá naquele momento. O que significou isso na minha vida? E é isso, enquanto feminista, que eu estou discutindo a nível do debate, do que significa as mudanças climáticas e as consequências das mudanças climáticas na nossa vida. Significou o seguinte: eu não tenho mais condições de sair no final do ano para lugar nenhum. Eu sou obrigada a ficar em casa. Por quê? Porque é um período que chove muito na minha região e eu fico preocupada. E se a gente for... Eu tenho uma filha de 27 anos, né? E o meu pai morreu há 1 ano atrás, então durante 8 anos eu não podia sair porque eu tinha que cuidar dele. Depois que ele morreu, eu não saio porque eu tenho medo de chover e inundar a minha casa. Nossa. E quando eu chegar, eu não tenho mais nada. Porque eu preciso estar dentro de casa para subir e salvar o máximo possível de coisa. Isso eu e minhas vizinhas todas. Então, o impacto, né, nas nossas vidas sobre a questão, né, do que acontece no nosso cotidiano do cuidado, ele é muito grande no nosso dia a dia e na hora de você viver as consequências, né, do capitalismo no trato com as cidades, no trato com a estrutura que eles, né, fornecem para destruir as nossas casas. Porque tudo é responsabilidade deles. Eles organizam a cidade para a cidade implodir, porque o Estado permite que as pessoas vão lá e cubram os riachos. E eles fazem isso descaradamente.
rapidamente, porque a culpa não vai ser dele, a culpa vai ser dos moradores que fecharam o riacho. Mas nós sabemos que não é dos moradores, é o Estado que não planejou, que não organizou a cidade. As consequências sempre sobram para nós, particularmente para nós mulheres. Porque na hora que vem a enchente, na hora que vem o alagamento, é você que tem que ver como é que você vai tirar o idoso, como é que você vai tirar a criança, como é que você vai subir os móveis, e você perde toda a sua liberdade no período de chuva de você fazer qualquer coisa, porque você tem que estar ali e de prontidão para proteger o mínimo que você conseguiu construir na sua vida. Então é muito perverso o que a gente vive, porque a gente não vive sozinha, né? A gente vive com todo aquele pessoal que está ali do lado. E aí você cria uma situação porque o seu imóvel se desvaloriza. Você conquistou com tanto sacrifício um imóvel que, particularmente, ele já não tem nenhum valor comercial, porque ninguém vai comprar aquele imóvel porque ele alaga. E a saúde mental da mulher fica totalmente comprometida, porque só aqui você já listou uma série de situações que a gente se coloca a preocupar com todo mundo, pelo bem-estar de todo mundo daquela família, levantar o idoso, tirar o cachorro, os móveis, e é a mulher correndo com tudo, né? Engraçado como as histórias nossas todas se cruzam, de nós todas mulheres, né, se cruzam. E eu acredito, gente, que também sou mãe de um rapaz de 17 anos, de um de 15, de uma mocinha de 11 e de um bebê. Então, muito nessa fala do cuidado, e aí trazendo um testemunho de como nas nossas redes de conexão é que tem me salvado, né? Depois de passar por uma pandemia, eu perdi minha mãe de Covid, foi enterrada no saco preto, não sei se enterrei ela ou não, né? Porque foi a situação que a gente viveu, as pessoas iam saindo dali e sempre nós, mulheres, na linha de frente da resolução dos conflitos e dos problemas, né? Então, onde eu consegui achar uma saída para conseguir me sentir fortalecida e continuar o caminho de transformação, para que a gente consiga educar os nossos filhos, as nossas gerações futuras também, para entender que o cuidado tem que ser compartilhado, né? Eu acho que essa é uma virada de chave que a gente precisa trazer para dentro dos nossos lares também, dos nossos ambientes coletivos de trabalho e de gestão colaborativa. Porque a gente já exerce isso num ambiente como esse, num evento como esse. A gente está discutindo a saída coletiva para a justiça climática, para o racismo ambiental, a gente está discutindo a saída coletiva da cultura como alternativa. Então a gente precisa também, num evento como esse, trazer o debate não só para um estúdio de podcast, mas que a gente possa ampliar o debate para entender a saúde, a saída coletiva para a saúde das mulheres, do cuidado dessas mulheres que estão gerindo, que estão cuidando. Inclusive a nossa plateia aqui nesse encontro é de maioria de mulheres. Os testemunhos que a gente está tendo aqui de transformações de realidade são mulheres, são redes de artesã, são redes de fiandeiras, são redes de ribeirinhas. Então, as alternativas estão sendo todas colocadas por lideranças femininas, né? Então, é muito importante a gente levar esse cuidado, né, com a questão feminina, o clima, o quanto o calor, inclusive, nos deixa mais cansada, né, mas sobrecarregadas para cuidar do lar, das coisas, da correria. Para quem trabalha fora, a Ava é um grande exemplo, ela posta a agenda dela lá, e é bom sempre falar, porque é isso, mulher vencendo é nós vencendo, né? Ela coloca a agenda dela lá, morrendo de calor, suado na academia, saiu, foi para o plenário, enfrentou o prefeito, machos que estão lá e que não costumam dar esses espaços para nós. Vai lá e coloca, sobretudo, o compromisso com a pauta das mulheres, de resolver a saúde mental das mulheres, a saúde financeira. Porque tem isso, a gente também gera saídas financeiras, realidades, de possibilidade, saídas econômicas para essas mulheres, a gente também coloca essas mulheres fortalecidas. Então é por isso que eu tenho feito essa provocação durante todo o evento. A gente precisa agarrar em soluções positivas de um cuidado coletivo dessas mulheres lideranças, dessas grandes mulheres que transformam seus territórios e pega aqui no peito e vai para frente, enfrenta e transforma. Né? A gente precisa criar possibilidades que os nossos pares, os meninos que trabalham com a gente, esses parceiros incríveis, ativistas que estão aí, também consigam entender que parte deles é a mudança. Parte também da gente conseguir transformar o pensamento de quem vive no coletivo, de quem vive no ambiente como isso, construindo coisas melhores, uma sociedade melhor, mas com um olhar que isso tudo precisa estar voltado para o autocuidado feminino, dessas parceiras incríveis que estão aqui caminhando junto e que muitas vezes também estão sobrecarregadas na luta. Felizes, mas sobrecarregadas na luta, né? Sim. Então eu acho que esse debate nosso aqui, que ele permeie também os outros dias de debates aqui,
Porque o que eu vi, gente, foi mulheres, lideranças incríveis passando mesa após mesa, mesa após mesa. E aí eu vi ali fora uma mãe saindo, e aí, tudo bem aí? Tá tudo certo? Deixei coisa congelada. Verdade, na geladeira. A mamãe pede para atender o telefone, sai ali rapidinho, a notícia do filho, a notícia do negócio que ficou lá, a notícia do coletivo. Então essa é a realidade aqui, nossa, não vamos muito longe, né? Então no nosso radar de transformação, eu acho que é isso, cuidar de nós para que o mundo tenha uma chance de sobrevivência. Cara, perfeita essa fala as falas de vocês. E aí eu vou pegar esse gancho que a Noa mencionou sobre a minha agenda, porque eu posto a minha agenda diariamente. Nunca falhou, desde o dia que eu tomei posse até hoje, eu nunca deixei de postar a minha agenda logo cedo. E quem me acompanha sabe que sempre tem lá, escrito na agenda pública, buscar o Davi na escola ou levar o Davi na escola. E aí, eu não sabia, não tinha noção que as pessoas liam. Que, né, story, você vai passando rapidinho. Só que eu comecei a receber vários e vários feedbacks de mulheres, inclusive de outras parlamentares, dizendo, cara, que legal você colocar buscar o Davi na escola na agenda. Claro, sabe por quê? Porque, primeiro, que os meus colegas não fazem isso. Sempre as esposas deles é que fazem isso. Ou alguém terceirizado faz isso. Segundo, que eu faço isso não porque o meu esposo não divida as responsabilidades do Davi comigo, mas o tempo que é o meu tempo com o Davi precisa ser contabilizado. Porque aí os vereadores, eles, no início, eles marcavam reunião na minha hora de buscar o Davi na escola. Eu fui pedagógica com eles. Se vocês quiserem, então me tira da mesa diretora. Vocês têm coragem de me tirar da mesa diretora e dizer para a imprensa que vocês estão me tirando porque eu tenho que buscar meu filho da escola? Aí eles ficaram assim, eu não vou. Aí, por que eu estou dizendo isso? Peguei esse gancho da agenda para mencionar o seguinte. A gente fala muito sobre a baixa participação de mulheres na política e a gente não associa isso a isso que nós estamos chamando de economia do cuidado. Mas a exaustão das mulheres é política, a exaustão das mulheres é estrutural. E a gente está cansada por uma série de motivos. A gente está cansada desde que a gente nasceu, porque a gente já nasce se justificando, se esquivando de estuprador. A gente já nasce... Aliás, com 4, 5 anos, as meninas ouvem da mãe, ou vamos vestir uma blusa que o amigo do seu pai tá vindo. A gente naturaliza a presença de um homem que pode ser uma ameaça para nossa filha e coloca em cima de um corpinho de 4 anos a responsabilidade de se proteger de um homem adulto que pode vir a abusá-la. E a gente nem pensa assim, ó, por que esse cara continua sendo amigo da família? E isso vai nos deixando exaustas. E aí essa exaustão vai aumentando na medida em que os nossos sonhos começa a aparecer loucura, porque a loucura das mulheres também é política, a exaustão e a loucura se retroalimentam, porque toda mulher já foi chamada de louca, toda. Por quê? O que é loucura, afinal de contas, para nós? Loucura é a gente não aceitar o roteiro pré-estabelecido. Então, se você rompe um relacionamento, você é louca de largar esse homem tão bom por causa de um tapa. Se você denuncia um chefe, um professor, um pastor assediador, nossa, que loucura, você vai destruir a carreira desse homem tão incrível por causa de uma mão no joelho, por causa de um convite, mas também, isso é loucura se você reage às mazelas, mas também é loucura se você volta a fazer faculdade depois que seus filhos estão criados. Também é loucura se você decide seguir uma carreira que a sua família não te apoia, se você decide ser candidato. Então, essa loucura te isola, aliada ao seu cansaço, porque enquanto a gente está pensando estratégias básicas de sobrevivência e de não enlouquecimento, os homens estão dominando o mundo. Eles estão ganhando o mundo. Então, nos manter cansadas e sobrecarregadas também faz parte dessa estratégia de manutenção de poder na mão de quem sempre teve. Então, falar em economia do cuidado do ponto de vista do trabalho não remunerado é fundamental, mas amplificar o que isso significa também nos processos de ocupação do poder. Por quê? Porque na medida... Você trouxe um exemplo, Conceição, lavanderia pública. Quem que vai pensar nisso? Tem que ser uma mulher que precisa ir para o tanque depois do expediente lavar a roupa. É a mulher que acorda mais cedo que toda a família, lava o uniforme do marido, lava o uniforme do filho, faz o café da manhã e que nunca ouviu um obrigado. Então, além de estar cansada física e mentalmente, ela também está se sentindo um lixo, porque ela sempre acha que isso é obrigação dela e no dia que ela não faz, ela é xingada. Então, quem vai pensar nisso é a mulher, porque ela que vai para a beira do tanque. Quem vai pensar
nas creches e CMEs noturnos. Vou dar um exemplo já para finalizar minha reflexão. Eu fui pedir voto, quando eu fui eleita vereadora, meu filho tinha 1 ano e pouco. E meu marido trabalhava em Anápolis, em outra cidade, e eu precisava levar o meu filho, porque eu fui eleita em 2020, pandemia, eu só tenho minha mãe, que tem uma doença crônica, então a minha rede de apoio, eu estava cuidando da minha rede de apoio, não o contrário. Exato. Né? É um detalhe, assim, é um bagulho muito doido isso. E aí eu levava o Davi comigo, quando eu saía, que eu fiz pouquíssimos compromissos públicos, por causa dele, né, para pedir voto. E aí um dia eu ouvi de um cara assim, você é muito desnaturada, você tá aqui, ouvi de um feirante, você tá aqui na feira 9 horas da noite, pra esse menino, você não tem coração não, do meu filho. E aí eu fiquei muito grilada, eu tava pedindo o voto dele, mas eu não aguentei, e eu falei, cara, olha ao seu redor a quantidade de mulheres feirantes que trazem os filhos para a feira. E a gente sabe a realidade de uma mãe feirante. Ela acorda 3 horas da manhã e tira o menino debaixo da coberta, o menino chorando, a mãe de coração partida, ela leva. Na Goiânia é uma cidade que tem muita feira, muita feira. As mães armam rede, as mães botam papelão com uma coberta em cima pro menino dormir. Eu falei assim, elas não são desnaturadas para você? E ele me respondeu, não, mas elas estão trabalhando, você não, você está pedindo voto. Agora eu entendi. Essa mãe sofrendo e expondo o filho dessa forma, ela está cumprindo o roteiro que você acha, mas como eu estou pedindo voto, que é uma coisa que só homem faz, então eu sou uma desnaturada. E aí a gente vai entendendo que toda essa dinâmica para filhos e para mulheres, essa dinâmica só vai ser modificada se a gente chega nos espaços de poder. E a gente não chega porque a gente está cansada. Então, criar redes que deem suporte para as mulheres estarem um pouquinho menos cansadas também é um mecanismo de decolonização, de tomada do poder, de reestruturação dos eixos. Quando eu fui eleita, a primeira coisa que eu fiz, montei um mandato só de mães. Eu tenho 9 mães no meu mandato, eu tenho 2 homens cumprindo cota para homem. E aí eu descobri que na Câmara de Goiânia não tinha nem um trocador no banheiro para as mães trocarem as fraldas. E não estou falando só das funcionárias, porque Câmara de Vereadores é o lugar mais acessível para a população. Então, os populares mesmo que iam lá não tinham trocador. O que eu fiz? Juntei, e todas demitidas depois da licença maternidade, porque a gente vive um país cínico e perverso, que odeia mulheres, que diz que a gente tem que ser mãe, mas 50% de nós é demitida depois da licença maternidade, a gente demora quase 4 anos para voltar para o mercado de trabalho e quase sempre ganhando menos do que a gente ganhava antes. Se você é uma mãe solo, se você é uma mãe atípica, isso é ainda mais crônico. E aí eu peguei essa mulherada toda, juntamos, fizemos uma vaquinha e montamos o lugar mais afetivo, lúdico da Câmara de Goiânia, que é o Gabinete Kids, que é o gabinete das crianças. E todas essas mães levam seus filhos. E aí as servidoras de outros gabinetes começaram a levar também. Mas o mais interessante disso, é que hoje Goiânia é o único parlamento dos 246 municípios do estado que possui um espaço infantil porque uma mãe de filho pequeno chegou lá. Então a gente só muda o direcionamento do orçamento, o direcionamento da política pública se a gente chega. E por fim, sabe quanto que eu gastei? R$300. Ou seja, não priorizar a vida das mulheres não é falta de recurso, é falta de vontade política. Então, a gente vence a exaustão para poder se organizar politicamente, eu me organizando posso desorganizar, e aí a gente toma o poder e entrega o poder para as nossas, e assim a gente refunda esse país, é a única alternativa. Perfeito. Agora, para finalizar, porque a gente já está chegando no nosso tempo, eu só queria que vocês trouxessem, né, qual é o desafio mesmo de vocês, a partir de agora, né, a partir desse momento, em levar mesmo a essas pautas, como que vocês pensam de forma estratégica, em cada uma no seu segmento. Assim, ó, você, porque ela falou que não é para chamar ela de senhora, é você, considera, né, como liderança feminista, uma mãe atípica e também no espaço de poder, e também tendo essa questão também da religião, né, que, querendo ou não, é uma questão que a gente sabe que pega muito e que você com certeza deve vivenciar isso no seu dia a dia, que deve ser também um desafio para você. Então, cada uma, né, dentro da sua atuação. Já começando? Pode virar. Uai, beleza. Eu acho que o nosso maior desafio é mudar
esse mapa do poder em 2024. Eu acho que a gente tem vários outros desafios, mas esse é o que está mais perto, esse é o mais urgente. A gente precisa entender que a candidatura de mulheres comprometidas com essas pautas nunca é o ponto de partida, é sempre o resultado de uma série de processos de mobilização em que essas mulheres estão inseridas, mas também de negligências, de mutilações, tanto delas mesmas quanto as de outras tantas mulheres que ficaram pelo caminho. Para que eu hoje tenha um mandato na cidade de Goiânia, dezenas de amigas desistiram da política, porque elas não deram conta. E eu sei do meu privilégio, porque mesmo sendo uma mulher favelada da escola pública, eu sou uma mulher branca e eu tenho uma baita rede de apoio. Eu tenho meu esposo, minha sogra e minha mãe. A minha rede de apoio é 2/3 composta por mulheres, inclusive, né? Então, e olha que eu sei o quanto eu sobrevivi para conseguir colocar meu nome na urna. E depois que você se elege, a vida não melhora, ela piora muito, porque os seus inimigos aumentam e eles são mais poderosos do que antes. Então, esses mecanismos, táticas, estratégias de sobrevivência são fundamentais. Lá em Goiás, eu lancei a Frente Intermunicipal de Mulheres pelo Fim da Violência Política de Gênero. A gente tem mais de 100 vereadoras de vários municípios, prefeitas, vice-prefeitas de vários partidos, e a ideia é fazer com que essas mulheres consigam se reeleger, porque em Goiás, apenas 8% das mulheres que chegam a ganhar uma eleição conseguem se reeleger, enquanto 91% dos homens que ganham uma eleição conseguem se reeleger. Ou seja, chegar é difícil, permanecer é mais difícil ainda, e o desafio da permanência e do fortalecimento de quem está aí, que seja capaz de abrir portas para quem quer entrar, é fundamental para 2024. Esse é o ano estratégico, tático e até dramaticamente falando, é o ano das nossas vidas, no sentido de que nós quase tivemos uma ruptura democrática agora e a gente não pode correr o risco de que ela aconteça em 2026. A batalha não está ganha, a gente ganhou uma eleição, a gente tem um país inteiro em disputa e as nossas atenções têm que estar todas voltadas para esse lugar. É por isso que o clímax é fundamental, que a gente refloresta as ideias, a gente repovoa os nossos corações, as nossas mentes, as nossas conexões para dar conta desses desafios gigantes que vem por aí. Enquanto uma liderança cultural feminina, atuante aqui no nosso bioma cerrado, de que a gente falou tanto da importância de defesa, né, desse bioma importantíssimo para o nosso país, eu diria que como missão desse encontro, a gente sai com a perspectiva de mapear, reconhecer as lideranças femininas do nosso território, fortalecer os trabalhos que elas fazem localmente e reverberar, né, o trabalho que elas fazem localmente. A gente viu aqui mulheres que criaram cooperativas, que criaram empreendimentos e que estão sendo soluções de vidas e portas de saída para tantas mães solos, tantas chefes de família. Então, eu diria que, como gestora cultural em Goiás, eu saio daqui com a perspectiva e missão de conectar mães fazedoras de cultura, mães que impactam seus territórios com suas mãos de obras de trabalho e com suas experiências de vida dessa universidade incrível, que é ser mãe, que é cuidar e que é gostoso e que a gente ama, mas que a gente não quer mais fazer isso de forma que nos sobrecarregue, que nos silencie, que nos coloque nesse único papel, porque é isso. A gente pode juntas mudar o mundo, ocupar os espaços de poder, trazer perspectivas de segurança e de saúde e de viver em cooperação com o meio ambiente enquanto ainda é tempo, né? Eu acredito nisso. E contem comigo, mulheres, para que a nossa rede cresça e se fortaleça e que a gente coloque cada vez mais de nós nos espaços de poder e que a gente se fortaleça de coração e de amor mesmo, umas com as outras, que a gente consiga também achar esse lugar entre nós, né, de celebrarmos umas às outras. Com certeza. Eu penso que um dos nossos maiores desafios é visibilizar o que nós temos construído, o que nós temos conquistado e que deixar claro que é possível ampliar. Perfeito. E que nós temos inimigos nessa disputa. Nós temos inimigos e os nossos inimigos estão do nosso lado. Quando se coloca o processo eleitoral, eu fico imaginando
né? O que significa você começar a disputa para poder disputar a eleição. E não é lá na ultradireita e na direita, é no campo progressista, né? Pseudo-esquerda que se contempla no país. Dos 32 partidos que nós temos, os 31 dão golpe, bota a candidatura laranja, entende? E o que não bota porque as mulheres são muito articuladas e são muito briguentas, e elas vão para o enfrentamento mesmo e arrumam inimizade dentro do partido. Porque para você, inclusive, garantir que em 2024, a gente consiga avançar no processo eleitoral, é ter claro que não dá para a gente ser boazinha. Nós temos que ter claro que os companheiros nos têm como inimigo, eles não querem abrir os espaços dentro do partido, eles não querem abrir o espaço para garantir a nossa eleição. É tanto, companheiras, que a maioria dos partidos estão aí a favor, inclusive os partidos de esquerda, estão a favor de acabar com a cota. E da anistia, né? Sim, por exemplo. Então, a nossa luta é visibilizar. Eu penso que isso é um grande desafio. Eu acho que a gente ainda não aprendeu a visibilizar as nossas conquistas. A gente precisa construir uma rede entre todas as vereadoras que faz a diferença nas câmaras de vereadoras e propagar essas ações, e tirar como exemplo, e divulgar essas ações. Eu penso que nesse momento o encontro, ele é um encontro de muitos reencontros, e nós estamos todo mundo muito cansado, todo mundo muito... literalmente se apoiando em nós mesmos, né? Porque o sentimento é de derrota. A gente está vendo o mundo desbancando, assim, está sendo uma coisa horrorosa. Cada vez que você vai na rede social, a extrema-direita ganhando a eleição na Noruega, a extrema-direita ganhando a eleição na Argentina, e que você sabe que cada vez que a gente, né, o setor progressista perde espaço, mesmo sendo dirigido pelos homens, e a extrema-direita assume esse espaço, a vida das mulheres vai piorar mais ainda. Porque a vida, né, social vai piorar mais ainda, porque nós vamos perder direito. Foram 4 anos de experiência dramática que nós vivemos no Brasil, e que a Argentina vai viver agora, que a Dinamarca vai viver também, que vão impactar também as nossas vidas. Então, nós saímos desses 4 anos, mas ainda não saímos. O governo Lula, ele não governa o Brasil. O Lula é o presidente eleito, mas quem governa o Brasil é o Congresso, gente. Cada momento a gente está ali sofrendo derrotas significativas, e nós ainda não conseguimos fazer esse diálogo com a sociedade. Não adianta você eleger o Lula e eleger um Congresso completamente descomprometido com as pautas do Lula. O Lula hoje, né, é um cara que governa tendo que fazer alianças terríveis, e que a gente vai ter que combater, inclusive, para poder salvar o mínimo possível do governo, e que a gente precisa fazer isso com todo o cuidado do mundo para a gente não virar as inimigas, né, do governo. Mas nós temos uma tarefa fundamental, que é fazer esse debate de forma honesta, mostrar para a sociedade. Nós precisamos discutir projeto político, e projeto político passa por você eleger pessoas que têm um compromisso com o mesmo projeto, né? Então, nós estamos numa situação muito difícil, porque nós temos um presidente da República comprometido com as causas que a gente acredita que precisa ser comprometido, mas que não pode fazer um monte de coisa. Porque sozinho ele não pode fazer, ele tem que, para se manter no governo e não ser impeachmentado, ele tem que fazer um monte de concessões essas que quem está pagando o pato dessas concessões é, obviamente, a classe trabalhadora, e particularmente as mulheres, né? Então, nós precisamos ter cuidado, né, em fazer esse debate, mas ele precisa ser feito. Então, nós temos um grande desafio, que é fazer o máximo possível de poder que nós temos nas mãos, a partir das mulheres que estão nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, a partir dessas mulheres, visibilizar o que é preciso e qual é o projeto de fato que a gente precisa defender para esse país e, consequentemente, para a América Latina e para o mundo. Nós estamos aí rumo a um novo acordo comercial, gente, que vai ser um desastre. E quem vai pagar o pato somos nós, mulheres. O novo acordo Mercosul, União Europeia, vai ser mais uma facada, né, nas nossas riquezas e nas nossas possibilidades, inclusive de comercialização e de produção de produtos, de produzir alimentos que nos alimente, né? Porque o mercado cada vez mais se fecha para garantir a produção dos alimentos
que alimenta o outro lado do mundo, que alimenta os animais do outro lado do mundo, e não a nossa população. Gente, foram 300 bilhões de reais para o agronegócio investido em 2023, 2024, e 70 bilhões para investir na economia familiar. Né? E quem é que sofre as consequências? Somos nós, que temos que comer veneno, que temos que alimentar nossos filhos com veneno, que temos que cuidar dos nossos filhos envenenados pela água e por tudo. Então, acho que nós precisamos visibilizar o que nós estamos fazendo. Nós precisamos fazer essa disputa no que a gente já aprendeu das redes sociais, utilizar os discursos do que está sendo feito por essas companheiras no parlamento, apoiar essas companheiras, porque muitas vezes a gente termina se afastando, o mandato é dela, o mandato não é dela, o mandato é nossa, a tarefa é nossa, a gente precisa estar alertando, olha, você está perdendo o teu tempo com essa pauta, vamos nessa, isso aqui ajuda mais nós aqui. E como a gente juntar as mulheres para fazer isso. E eu penso que esse momento aqui foi fundamental, está sendo absolutamente necessário. E quando a gente coloca, nós somos maioria aqui, né? Nós somos maioria na população, nós somos maioria nas universidades fazendo ciência, e nós somos maioria na saúde, cuidando de todo mundo. Mas nós, como a companheira colocou, nós não temos poder. Só não temos poder de decidir para onde vai o dinheiro, para decidir onde é que vai ser investido, para decidir... Enfim, nós não vamos conseguir avançar muito. Por isso, eu concordo que o plano eleitoral é fundamental, mas a gente precisa ter claro e a gente precisa fazer uma guerra com os homens. Nós não podemos aceitar ser massa de manobra dos nossos companheiros de partidos, por exemplo. Perfeita. Dos nossos maridos, dos homens das nossas famílias. Né? Essas comunidades. É isso, são desafios grandes. Seguimos lutando, Isso. resistindo e juntas, né? Exatamente. Quero muito agradecer vocês por essa conversa, que essa conversa se estenda para além desse papo que está aqui, ali um bate-papo com outras mulheres, que muitas conexões aconteçam, e eu quero agradecer novamente por essa oportunidade de estar conhecendo vocês e trocando essa ideia. É isso. É nóis, estamos juntos. Valeu. Beijão. Deu certo?